Eu queria, antes de apresentar aqui o primeiro slide da continuidade, na realidade não é a CPFL que determinou essa transferência dos ativos. Tá? Quando eu falo ativo, a gente vai nos slides poder passar para os senhores e senhoras mais detalhadamente. Isso é uma determinação da Constituição Federal e, através da Constituição Federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica fez com que todas as concessionárias do território nacional tivessem ou fizessem esta adoção da transferência dos ativos. Então, não é uma decisão unilateral do grupo CPFL Energia, das suas 8 distribuidoras, e sim uma exigência vinda da Carta Magna e também da Agência Nacional de Energia Elétrica através da Resolução 414. O que nós estamos fazendo juntos com todos os prefeitos desde 7 de maio de 2012 é estar levando todas as informações de forma detalhada, de forma que estamos preocupados com o assunto, e quando falamos em preocupar, não é só com o assunto da transferência, são os desdobramentos que essa transferência dos ativos vai ocasionar para os municípios, seja ela de ordem operacional, seja ela de ordem financeira. Também estamos cientes de que não é porque transferimos o ativo para os municípios que nós vamos deixar de ter esse atendimento que é feito hoje. Ok? Então, eu quero enfatizar isso para todos e todas, que na realidade, quando houver essa transferência, todo esse atendimento, todo esse suporte vai ser mantido, tanto da parte técnica quanto da parte operacional. Nós temos um know-how, a CPFL é uma empresa de 100 anos, temos todo esse know-how para poder levar para os senhores, para as prefeituras, para os prefeitos, para as empresas que vão prestar esse serviço, e vamos continuar sendo parceiro. Acho que é isso que eu queria trazer para os senhores. Tá? Não é porque transferimos que hoje a CPFL, boa noite, deu um até logo e não está mais presente. Pelo contrário, nós vamos ter que estar muito mais presente, porque vai ser um serviço feito por terceiros e vai estar junto na nossa rede. Então, o aspecto segurança também é um aspecto que tem que ser levado em consideração e é um aspecto que tem que ser muito abordado pela empresa ou pela equipe própria que vai ser conduzida pela prefeitura. Por favor, senhor. Então, como eu falei inicialmente, a questão do artigo 30, o inciso 5º da Constituição Federal e a Resolução 414. Eu vou ler isso aqui que eu acho que é muito importante, quando fala aqui que a responsabilidade pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, atendimento, operação e manutenção dos sistemas de iluminação pública é de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público, ou seja, de responsabilidade do poder público municipal. Ok? E o prazo final para essa transferência dos ativos, o que vai acontecer? A partir de 31 de janeiro. Alô? A partir... Alô? Som. Alô? Então, a partir de 31 de janeiro de 2014, esta responsabilidade pela manutenção da iluminação pública é do Poder Público Municipal. O que significa dizer? Que se hoje vocês têm aqui na frente da Câmara uma lâmpada apagada, uma lâmpada quebrada, a responsabilidade dessa manutenção continua sendo da CPFL até o dia 31 de janeiro de 2014. Certo? Se houver qualquer manifestação por parte da Agência Nacional, aí nós vamos estar comunicando individualmente, cada órgão, cada prefeitura, cada prefeito, estaremos falando individualmente com essas prefeituras e com esses prefeitos. E os senhores, obviamente, como presidente de Câmara e vereadores, serão também contatados sobre uma eventual alteração que tiver. Então, assim, houve essa questão de manutenção, acione a CPFL. No final aqui, como nós fizemos em Campinas,
nós vamos estar apresentando algumas demandas que a gente sabe que os senhores trazem para a CPFL e como fazer isso de uma forma mais prática e mais fácil, tá? Depois eu volto nesse assunto. Então é o seguinte, o assunto está aqui. Nós já estamos tratando esse assunto desde 7 de maio de 2012. Então, assim, hoje, toda a questão de novos pontos de iluminação pública, extensão de rede, colocação de braço duplo, isso tudo quem tem que fazer hoje são as prefeituras. Para tanto, ela tem que ter um orçamento próprio, tem que estar na lei orçamentária, tem que ter receita própria para fazer. E isso nós sabemos que alguns municípios não estão preparados para fazer obras, porque quem fazia as obras era a CPFL. E pela nova determinação, quem tem que fazer essas obras são a prefeitura. Nós estamos dando esse suporte também para as prefeituras, no tocante, como é que, não a questão do edital, nós estamos dizendo como é que tem que ser feito a parte técnica. Que tipo de braço, que tipo de reator, que tipo de lâmpada, isso nós estamos dando suporte e continuaremos dando esse suporte. Okay? Então aqui, gente, é o ponto de partida para essa questão da transferência dos ativos de iluminação pública. Por favor, senhor. A gente fala tanto em ativo de iluminação pública e às vezes a coisa fica sem ter entendimento do que é. E aqui eu fiz nós fizemos uma apresentação, o que vem a ser o ativo de iluminação pública. Na realidade, o que nós vamos estar transferindo para a prefeitura é desde aquela parte do reator, aquela pecinha do reator, a questão do braço de iluminação, a luminária, a lâmpada e a questão do relé. O relé fotoelétrico é aquele relé que acende de noite e apaga de dia. O que acontece? Nós vamos entregar para as prefeituras, mediante contratos, etc. Estou entregando os braços de iluminação pública. Os postes, os transformadores, o cabo, para-raio, fusível, chave fusível, etc. Tudo permanece sob a responsabilidade da CPFL, bem como manutenção, substituição e expansão. E esses ativos, eles são remunerados na tarifa, que essa tarifa é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A CPFL não define valores. Ela presta conta do que tem que fazer e a ANEEL vê se aprova ou não. Então a nossa tarifa da CPFL Paulista ocorre em abril. Todo abril, entre dia 7 e dia 8, o aumento ou a redução tarifária. Então, para a gente ter um entendimento, quando nós vamos falar assim, Campinas tem 1.100.000 e poucos pontos, nós vamos estar transferindo uma parte desse ativo hoje, então, que seria a iluminação. Aí, como eu falei anteriormente, a questão da segurança, porque se você for fazer hoje uma substituição num poste existente de um braço de iluminação pública, provavelmente, se for uma rede existente, essa rede vai estar ligada, vai estar energizada. Então, não é qualquer pessoa que vai subir no poste para tirar esse ativo antigo e colocar um ativo novo. Tem que ser uma empresa ou pessoa técnica especializada, treinada, com equipamentos de segurança, EPIs e EPCs, para que esse processo de troca de uma luminária ou de uma lâmpada seja feita com toda a segurança. Tá? Porque, se não houver isso, ocorrerão acidentes, tá? E alguns poderão ser fatais. Então, presidentes e vereadores, eu acho que isso é uma coisa que a questão da segurança, a gente teria que estar, vai ter vidas, e não é só o fato do serviço, né? Nós estamos preocupados sim com a lâmpada acesa, por causa da questão da segurança, de assaltos, roubos. Agora, a questão da vida nesse serviço, a empresa, hoje a gente tem, a nossa norma número 1 é segurança zero. Segurança zero, que eu falo assim, acidente zero. Então, eu acho que fica o nosso recado, que não é simplesmente, fez lá a troca, e não é assim. Tá? Então, só para os senhores terem ideia, hoje, o custo, eu falo isso porque para ter ideia, o custo de uma roupa hoje, de um eletricista completa, que é uma roupa anti-chama, com óculos, com todos os EPIs, EPCs, ela está ficando hoje em torno de R$ 3.700.
E não é um uniforme, na verdade tem 2, 3 uniformes. Então não é qualquer empresa, não é qualquer pessoa que vai poder prestar um serviço desse. Ok? Por favor. São 3. Então, como é que funciona hoje? Até dia 31 de janeiro, a CPFL é responsável por que a gente chama na tarifa B4B. O que é isso? Nessa tarifa B4B tem uma composição tarifária que remunera a CPFL por esse serviço prestado em substituição de lâmpada. Então ele vai lá com a caminhonete, aparece lá, troca a lâmpada e tudo mais. Então esse valor está computado na tarifa que hoje a CPFL é remunerada, que no caso da CPFL Paulista custa R$ 140,14 o megawatt-hora, significa 0,14 centavos por quilowatt-hora. Tá? Quando nós transferimos esse ativo para a prefeitura, essa tarifa vai reduzir, porque eu não vou mais prestar esse serviço, tá? Eu não vou poder cobrar da prefeitura esse serviço, e essa tarifa vai passar para 0,12 centavos. O que acontece com isso? Que o município vai ter uma economia no pagamento do valor da tarifa, ou seja, da ordem de 10% na Paulista e 9% na Piratininga. Então, se a conta hoje do município é de R$100 mil, que a gente manda uma continha lá de R$100 mil, essa conta vai ser de R$90 mil. Teoricamente, vai estar sobrando R$10 mil que poderiam ser investidos, ou que deveriam ser investidos na questão da manutenção. Tá? Só que o problema não é aí. Nós estamos falando que vai ter uma economia. O problema é um pouco mais para frente. Tá certo? Que é o que a gente vai entrar em seguida, por favor. Aí é que começa o problema. Alguns exemplos. Por exemplo, vamos falar de Campinas, que o Campos, depois eu vejo, a gente vai poder... nós vamos deixar esse material também com o presidente do parlamento para ele poder distribuir para os senhores. Por exemplo, Campinas hoje, nós temos um faturamento de aproximadamente R$1.200.000 hoje, tá? Sabendo que esse faturamento vai ter 10% de desconto, então vai ter 120 mil a menos. Hoje são 103, quase 104 mil pontos em Campinas, e a manutenção de iluminação pública vai ficar em torno de 1.039.000 por mês. Significa praticamente 10 vezes o valor da redução da tarifa que nós estamos dando hoje. Então hoje a CPFL presta um serviço de manutenção no município de Campinas por R$120 mil. Passando para a prefeitura esse valor, um valor que nós temos um valor unitário médio por ponto, tá? Não é o valor final, mas nós temos que ter um valor médio em torno de R$10. Significa que, além daquela conta de 1.200.000 que vai passar para 1.100.000, vamos por favor, 1 milhão, a prefeitura vai ter que desembolsar mais 1.100.000 para fazer a manutenção. Então, senhores, quando a gente fala de ordem financeira, o impacto está aqui. Quando o Lorival falou da questão da CIP, que eu vou entrar no próximo bloco, que são as ações, na verdade não tem segredo, né? Vai ter que ter receita e vai ter que pagar em algum lugar, porque senão vai ficar as cidades às escuras. E como fazer isso? Então é o seguinte, a receita, a gente sabe a dificuldade que os municípios passam de crescimento de receita, a questão de pagamentos, de gestão pública, e está aqui mais um problema que tem que ser resolvido. Não sei o que eu vou falar se conforta a todos, mas o que a gente tem sentido de todos os prefeitos que nós estivemos conversando, de toda a nossa área aqui, não vou mencionar município por município, mas já existe esta preocupação, existe esse entendimento e existe esta questão de cada prefeito, junto com os seus secretários, já estão trabalhando em cima disso para poder colocar numa licitação e poder obter esta receita para pagar esses custos de manutenção a partir de janeiro de 2014. Tá? Então, se isso é um conforto
ao mesmo tempo, nós entendemos que deve haver, por parte dos senhores, alguns questionamentos junto ao Executivo para saber que pé está isso. Tá? Porque vai chegar em 31 de janeiro, antes disso nós vamos ter que assinar os contratos e vai ter a transferência, porque a CPFL é obrigada a fazer as transferências. Tá? Não vai ter jeito. Tá? Então não é porque eu quero que a CPFL não, como eu falei anteriormente. Então vai ter que ocorrer. Senão, corre-se o risco de chegarmos em 31 de janeiro, nós vamos entregar, devemos, por obrigação, entregar a iluminação ok. Pode ser que daqui 2 meses, 3 meses tenha problema de iluminação. E não podemos esquecer o seguinte, que janeiro e fevereiro são meses de muita chuva. E a chuva, nós temos uma incidência de mais de 30%, isso é comprovado internamente, de que a manutenção aumente em mais de 30% a questão da iluminação pública. Tá? Então, assim, se nós entrarmos nesse período e já não tivermos, se as prefeituras não tiverem esse alinhamento, quem vai sofrer são os munícipes, e eles vão procurar os senhores vereadores para que procurem o Executivo. Então vai ser um desgaste desnecessário. Então, quando a gente fala para conversar exatamente nessa linha, para poder sensibilizá-los e ter certeza de que, a partir desta data, todos os municípios já estejam contemplados com este contrato com empresa ou com pessoas contratadas. Vamos lá. E aqui não poderia deixar de falar das ações para que as prefeituras consigam fazer funcionar essa questão da manutenção. Aqui é a primeira, definir a forma de realização, assim bem como a questão do incremento de novos pontos e pontos existentes, foi o que eu falei anteriormente. Nós sabemos que no município existem várias ruas que não têm iluminação, vários bairros que estão saindo, bairros novos que precisam de levar rede, fazer iluminação. Isto também vai ter que ser contemplado nesse momento. Tá? A questão do investimento futuro sobre os novos pontos de iluminação, que vai ter que ser contemplado também por este contrato que vai ser feito com as empresas ou com mão de obra própria. Por favor, outra ação. Esse é um ponto que vai afetar diretamente os senhores vereadores. Provavelmente o prefeito, onde tem a CIP, se algumas pessoas não sabem, a contribuição de custeio de iluminação pública, determinado pela Carta Magna no artigo 149, Constituição Federal, seu artigo 149A, e lá fala o seguinte, que os municípios devem implantar a contribuição de custeio de iluminação pública. A grande maioria dos municípios da área da RMC já tem CIP e precisa fazer a adequação do valor que é cobrado mensal. Tá certo? Também estamos levando, volta só um pouquinho, senhor. Estamos levando para todos os prefeitos, secretários de fazenda, secretários de obra, várias simulações de como deve ser o valor da cobrança da CIP. Volto a frisar os senhores, a CPFL não define nada, apenas orientamos o secretário de fazenda, disponibilizamos uma planilha com números atualizados, de números de clientes por classe, por consumo em quilowatt-hora, para que tenha e faça uma lei para que seja encaminhado para a aprovação dos senhores, tanto para aumento quanto para implantação da CIP. Por favor, o outro seria incluir na LOA, né, a questão, aí já é uma questão interna, a questão da rubrica específica, os recursos, tanto de manutenção quanto de investimento de iluminação pública. E, por último, das ações, seria preparar a estrutura para assumir os serviços, por duas modalidades, ou por estrutura própria ou por empresa especializada. O que vem a ser estrutura própria? A prefeitura tem seu quadro de funcionários que devem ser treinados com NR10 e etc. E aí ele monta esse quadro e toda a responsabilidade por compra de lâmpada, por reator, por pó, seria da prefeitura. Então ela vai ter que ter uma caminhonete com gente qualificada, com escada, aquela coisa lá toda. E com empresa especializada, a prefeitura teria que fazer uma licitação, tá certo? De acordo com os moldes da 8666, para contratar uma empresa que vai prestar esse serviço. Tá?
Então, esses dois modos de serviço seriam a forma de contratação para dar continuidade a essa questão do serviço da manutenção de iluminação pública. Sim, por favor. E aqui, eu quis trazer para os senhores, do lado esquerdo são os municípios que já têm a CIP e que já estão cobrando dos seus munícipes. Eu faço questão de falar: Americana, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Montemor, Pedreira, Santa Bárbara e Valinhos. Quem hoje não tem a CIP? Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Sumaré e Vinhedo.